Olá, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, 15 de outubro, dia do professor e também aniversário de 15 anos da FURB FM. Fique com a gente, já está no ar mais uma edição do FURB Notícias. Um livro blumenauense pode estar nas prateleiras das bibliotecas das escolas públicas de todo o país a partir do ano que vem. A obra Império dos Capoeiras, da série Kisama, foi um dos selecionados pelo Ministério da Educação. A obra literária Império dos Capoeiras, da série Kisama, do escritor e diretor da editora da FURB, Maicon Tenfen, foi um dos livros pré-selecionados pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático, o PNLD, do Ministério da Educação. Agora, professores e diretores das escolas públicas do ensino médio de todo o Brasil têm até o dia 20 para votar e escolher quais livros vão ser selecionados entre as mais de 100 opções. Se for eleita, a obra vai estar nas bibliotecas das escolas a partir do ano que vem. O livro ele foi selecionado por uma comissão do MEC que trabalhou ao longo deste ano, e agora ele está numa relação que vai ser apresentada para os professores das escolas públicas de ensino médio de todo o país. Eles vão poder entrar numa plataforma, num site, fazer a seleção e aí os livros, a partir do ano que vem, serão disponibilizados nas bibliotecas das escolas. O livro Império dos Capoeiras, da série Kisama, é o primeiro de uma trilogia e conta a história de um herói negro da capoeira. Vitorino Kisama, escravizado, foge do seu senhor e tem como missão procurar sua mãe desaparecida. Para isso, ele tem a ajuda de um viajante inglês, Daniel Woodruff. É uma história de ação, é uma história de aventura, é uma história de suspense com alguns toques policiais, mas, sobretudo, é um romance histórico, que tem como pano de fundo a formação daquilo que hoje nós chamamos cultura brasileira. Embora o livro seja uma ficção, ele descreve o Brasil na época da escravidão. Darlan, que ajudou na produção da obra, afirma que o livro pode ser abordado de forma interdisciplinar nas escolas de todo o país. A riqueza do livro, principalmente em dados relacionados à história, à geografia, à literatura e propriamente à língua portuguesa, por si só. O livro é muito bem escrito, o livro é ambientado em um Brasil do século XIX, muito interessante. Para a escola, é um material riquíssimo, para todas as escolas. É um material que pode ser usado, como eu falei, interdisciplinarmente, pode ser usado em disciplinas. É um material muito interessante mesmo. O segundo livro da série, Território Inimigo, já foi publicado e tem como cenário a Guerra do Paraguai. O terceiro ainda está em fase de produção. Deixa eu adivinhar, você deve ter um tio ou um amigo que manda vários vídeos relacionados com as eleições, não é mesmo? Saiba que você não é o único. As redes sociais estão desestabilizando algumas amizades e laços familiares de muita gente por aí. Veja na reportagem. Nesta época de eleições, muita gente já deve ter se incomodado com as opiniões de familiares e amigos nas redes sociais. Os grupos de WhatsApp, por exemplo, um grupo de família, muitas vezes é um convívio forçado que normalmente a gente não teria. Uma coisa é o usuário ver os primos, os sobrinhos, os tios em festas de família. E outra coisa é estar todo mundo morando numa grande casa, que é um grupo de WhatsApp. E todas essas pessoas agora têm voz e vez, porque a internet deu voz para todo mundo. Então não é que antes elas não falavam, mas é que agora a gente consegue escutar um pouquinho melhor. O que nós temos acompanhado nos últimos tempos é a incapacidade cada vez maior de nós enfrentarmos a diferença de posição, a diferença de opinião, como uma contribuição ao diálogo. Então agora, se alguém pensa diferente, ele necessariamente já se torna um inimigo. O problema é que, ao tornar inimigo alguém que pensa diferente de mim, eu estou impedindo de fato o diálogo de acontecer. E sem diálogo, todo o processo de tomada de decisão fica comprometido, porque eu não exploro a situação, eu não compreendo melhor o problema, porque eu só dialogo com aqueles que pensam como eu. Entre os entrevistados na FURB, o clima é de respeito. Eu sou um pouco contra essa discussão entre política, Cada um tem sua opinião, acho que cada um tem que respeitar a opinião do outro. Porém, sempre acaba tendo uma discussão sim no dia a dia das pessoas, Sempre tento colocar minha posição, e respeitá-la do quem eu estou conversando. Ultimamente eu tô assim, entra por uma orelha e sai pela outra. Tô bem só intermediando ali e avaliando, mas nunca briguei com ninguém por causa disso, não.
eu tenho meu voto, eu respeito a opinião dos outros respeitam a minha opinião, né? E fica tudo certo. Eu acho que a gente tem que se respeitar, cada um tem suas opiniões, cada um tem seus ideais, então eu sempre procuro respeitar todo mundo, olhar todos os pontos de vista, mas nunca discutir, nunca impus nenhuma verdade, não. E com a enxurrada de informações que encontramos diariamente na internet, muitas precisam ser checadas antes de serem compartilhadas por aí. A alta conectividade da população, e os dados do IBGE apontam, 94,6% da população acessa a web via mobile. Então, esses usuários, eles são muito mais impactados por uma mensagem online, ou seja, numa timeline de uma rede social ou num grupo fechado do WhatsApp. O grande problema é que a gente tem, às vezes, mensagens que já foram testadas quantitativamente, ou seja, é uma mensagem extremamente assertiva, que vai impactar aquele usuário e talvez já com uma intenção pré-determinada. Então, ele vai receber aquela informação, talvez não vai saber como lidar com ela e vai passar adiante. É o que a gente vê, boatos e fake news sendo distribuídas. O lado positivo é que as pessoas estão cada vez mais debatendo assuntos como política. Mas para quem ainda não sabe o que fazer com tanta discussão na internet, os especialistas dão um recado. Então, acho que as pessoas têm que dar um passinho para trás, respirar um pouco e tentar entender e não se fechar para a opinião alheia, né? Principalmente se for alguém próximo, porque a estrutura política, ela tem, se a gente imaginasse como uma pirâmide, no topo a gente tem os candidatos principais, as lideranças dos partidos, no meio a gente tem os correligionários, as pessoas que participam do dia a dia do partido, e a gente tem uma base gigante de eleitores. A distância entre o eleitor comum, tanto faz de um partido à esquerda ou à direita, e a pessoa que está no topo da base é muito longe. A gente está muito mais próximo daquela pessoa que, apesar de ter uma opinião diferente e apoiar um partido, um candidato diferente, convive com a gente no trabalho, na família. Então, acho que a gente não pode esquecer que a gente está mais próximo entre si do que a gente dos políticos, né? E que a discussão é saudável e ela não deve ser polarizada. A gente tem que tentar fazer uma discussão mais racional, mais ponderada, com mais informação. Quanto mais se debate as ideias, mais a democracia ganha. Então, é preferível que as pessoas debatam e até briguem, né, por algo melhor do que ficarem em silêncio. E a eleição de 2014 mostrou como isso foi negativo. A gente teve em 2013 as pessoas indo para a rua, em 2014 75% dos políticos foram reeleitos. Então, a gente tem uma oportunidade única e esse debate, no meu ponto de vista, é muito positivo. Então, quanto mais as pessoas acolherem a diferença como oportunidade para o diálogo e quanto menos a diferença for promotora de cisões, promotora de rupturas, mais a sociedade ganha. A ansiedade vem ganhando espaço entre os transtornos mais sentidos pelo brasileiro. Um levantamento feito este ano pela Organização Mundial da Saúde constatou que o Brasil está no topo, com 9,3% da população manifestando o quadro. Então, se você sente alguma agitação, agonia, irritabilidade, perda de concentração, é bom ficar atento aos sintomas e procurar ajuda médica. Preocupada com o tema, a Coordenadoria de Assuntos Estudantis da FURB vai realizar amanhã, terça-feira, mais um Chega Aí na Universidade. O evento de amanhã é o Chega Aí Entrevista, é a segunda edição nesse formato, que partiu então do evento principal do Chega Aí que aconteceu lá em agosto, falando sobre saúde mental e universidade. O evento do mês passado, mês de setembro, tratou mais especificamente sobre a depressão, nesse formato entrevista, então com um profissional da área, um psiquiatra. E o evento de amanhã, então, dia 16, vai falar com o profissional, o psicólogo Felipe Martineghi. Então, ele vai tratar mais especificamente sobre a ansiedade e as formas de tratamento desse problema tão recorrente hoje em dia. É um problema que vocês veem aqui também percebem na CAI, né? Exatamente. Desde a concepção do Chega Aí, lá em 2014, toda a demanda, todo o assunto que é abordado nesses eventos parte desses atendimentos, tanto os atendimentos individualizados aqui na CAI, pelas psicólogas, pelas assistentes sociais, como nas ações coletivas que a CAI também vem realizando. Então, o evento é amanhã às 6h30 da tarde.
Exatamente, amanhã a partir das 18h30, na sala D201, aqui no campus 1 mesmo. Precisa se inscrever? Foi enviado um e-mail de divulgação para a comunidade acadêmica, mas como é um evento aberto também, muita gente acaba não recebendo esse comunicado. Então a inscrição ela pode ser feita na hora, é importante só que atentem para o horário, né, para a gente conseguir dar o início ao evento de forma mais correta também. E hoje começou o 26º Seminário de Informática e Computação. O Seminco divulga artigos científicos motivando os pesquisadores a mostrarem os resultados de seus trabalhos, com palestras, minicursos, feiras e tecnologia. Nesta edição será feito um concurso de trabalhos acadêmicos. Para mais informações, a programação completa está no site que está aí na sua tela. E antes de terminar o FURB Notícias, não esqueça que amanhã, terça-feira, é dia de Nosso Esporte aqui na nossa programação. Olá amigos, o programa Nosso Esporte dessa semana nós vamos falar de futebol, de handebol, de kart e claro, de futsal. E uma entrevista para lá de especial com o meu amigo ex-tenista André Sá. Tudo bom, André? Tudo certo. Preparado para falar dessa brilhante carreira que você teve, dos projetos futuros? Claro, super preparado. Beleza, então você não pode perder no Nosso Esporte desta semana. Espero por você aqui na FURB TV. E o FURB Notícias vai ficando por aqui. Não esqueça de acessar nossas redes sociais. Por lá você encontra todas as reportagens que já mostramos por aqui. Uma ótima semana e para você que é professor, parabéns pelo seu dia.